Bem, resultado a CPI já teve. E o nosso senador, que tem um papel junto ao Humberto Costa destacado, sabe que a audiência da CPI se equipara a dos programas de maior audiência dos canais de televisão, particularmente da Globo News e da Globo, no Jornal Nacional, no Fantástico. E a juventude, quero destacar isso, e o público principal são os jovens. A CPI está expondo as vísceras do que é o bolsonarismo, seu obscurantismo, seu negacionismo. Como disse o relator, senador Renan Calheiros, curandanismo, charlatanismo, né? Na verdade, omissão, porque na prática o Bolsonaro não só não comprou as vacinas, como sabotou, procurou de toda maneira desmoralizar as vacinas, sendo que o Brasil é um país líder no mundo em tecnologia, em ciência, em matéria de vacinas, e o SUS é um exemplo no mundo em aplicação de vacinas. E nós temos uma longa experiência de mais de 120 anos. Gerações e gerações de brasileiros tomaram vacinas produzidas no Brasil. Então nós poderíamos sim ter evitado centenas de milhares de vidas perdidas. Vidas perdidas, cada vida perdida, são milhares de brasileiros e brasileiras em luto, afetadas, porque são companheiros de trabalho, companheiros do bairro, companheiros de futebol, companheiros de festa, companheiros da juventude, fora os familiares, porque nós falamos essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo, de quase 600 mil brasileiros e brasileiras que morreram por Covid. Essa semana mesmo perdemos vários amigos e amigas pelo Covid, mas nós estamos esquecendo que são dezenas de milhões de brasileiros afetados por essa tragédia. Fora o agravamento da situação econômica, do desemprego, da fome que voltou, não só pela política, essa coisa primária, atrasada há 30 anos, neoliberal, mas também pela própria pandemia, porque a crise é provocada não pelo lockdown, pelo isolamento. A crise da economia foi criada pela pandemia e agravada pela política do governo, como nós estamos assistindo até hoje. Então, eu acredito que a CPI tem um papel pedagógico. Agora, cada momento histórico é um. Se, por um lado, tudo indica que não há uma maioria no parlamento para fazer o impedimento do presidente, também, por outro lado, ele está absolutamente isolado na sociedade brasileira. É verdade que ele tem um eleitorado conservador, certo? Um eleitorado que vai apoiá-lo. Ele abraçou ideias desse eleitorado, inclusive com relação à questão da moral, da família, da religião. Ele procura explorar a questão da pátria, de Deus, da família, mas ele não vencerá a eleição nesse país no segundo turno, porque, se você observar, depois da manifestação de todo o TSE e de todos os ex-presidentes do TSE, do empresariado, praticamente, assim, da burguesia brasileira, depois do repúdio que o Bolsonaro tem entre artistas, intelectuais, cientistas, acadêmicos, a rejeição entre as mulheres, os jovens, os negros e negras, e a ampla reprovação do seu governo pelo país, a CPI teve um papel, quero repetir então, também pedagógico, educativo, de demonstrar, desvendar, expor as vísceras apodrecidas do bolsonarismo. Depois temos essas questões mais que serão capituladas no relatório final, penais, os ilícitos cometidos pelo presidente da República e por outros, além das questões de denúncia de ilícitos na compra, nos contratos com relação à Covaxin, certo? Que estão sendo também revelados pela CPI, e do papel de certos personagens importantes, como, por exemplo, o líder do governo, Ricardo Barros. Certo? Aí já é uma questão que o relatório final exporá, mas eu acredito que o momento político, que é muito grave, por causa da tutela militar, da imposição de um árbitro, que seriam os militares, de um poder moderador, que seriam os militares, de certa maneira, e a própria pandemia impediram uma mobilização e a formação de uma maioria parlamentar para fazer o impedimento do Bolsonaro. Agora, que na sociedade esse impedimento já é uma realidade e se expressará nas urnas, tenho convicção. Evidentemente que nós temos 1 ano e 2 meses até as eleições, e há aí uma luta política, social até lá, mas eu estou
A partir das próprias pesquisas, né, da realidade e da experiência histórica do Brasil, Bolsonaro não vencerá essas eleições. Viraremos a página do bolsonarismo. Evidentemente que esperamos que essa página seja virada sob a liderança do nosso ex-presidente Lula.